Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Você sabia que a torcida do Flamengo está pedindo ao Muricy a volta do Adriano Imperador? Eurico quer fazer da Copa do Brasil do ano que vem a Série A para o Vasco da Gama. O presidente Peter falou na Rádio Tupi que o Fluminense vai continuar muito forte no ano que vem. E o Botafogo com problemas de salários atrasados e penhoras outra vez. É a crise no futebol carioca às vésperas do campeonato estadual. Primeiro destaque é dele do cartão vermelho, Gilson Ricardo. E é para a diretoria do Fluminense, garotinho. Contratou o Wellington Paulista, artilheiro. Na temporada, 1 gol. E agora está para ser emprestado. Deve ir para Ponte Preta. Vai ser emprestado da Ponte Preta. Quem paga a conta, hein? Trouxe o cara para quê? Gastou dinheiro, agora quer se livrar do problema. Vai passar para Ponte Preta? Boa. Muito boa. Quem foi que pediu, quem foi que recomendou, então, quem foi que pagou. Foi o Pelaipe. Não foi não. Não foi o Pelaipe, não foi não. Olha o recado agora, é do Gerson Canhotinha. Não foi o Pelaipe, não. Bota na conta. Sacanagem, não foi não. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigo. Olha aqui, o Botafogo eu não estou entendendo muito bem, não. É só para eu entender, ou eu compreender e não entender, uma coisa assim. Está trazendo 3 estrangeiros. Eu não posso nem dizer nada porque eu não sei quem são. Será que o Botafogo sabe quem são esses 3? Agora, está mandando os bons do ano passado embora. Botafogo, vê lá o que você quer fazer, hein? Tem que ter um time arrumado. Esses 3 estrangeiros, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sou contra. Sou a favor do bom estrangeiro. Do bom vem para cá ou vai para a Europa? Vai para a Europa, né? Então, os mais ou menos e os ruins podem ficar lá. Podem ficar lá. Precisa vir para cá. Eu sou a favor do bom jogador, independentemente de nacionalidade. Agora, para trazer qualquer baranga, aí não dá, presidente. Olha aí, galera, depois de conquistar o Mundial de Clubes, o Barcelona já voltou para a Espanha. Olha só a festa. Com 5 horas de atraso, o time desembarcou por volta das 3 da tarde. A demora foi causada por ventos fortes que dificultaram a saída no Japão. No aeroporto de Tóquio, Messi e Mascherano foram insultados por um grupo de torcedores do River Plate. Um deles teria cuspido em Messi. O argentino foi o autor do primeiro gol na decisão do Mundial, depois da assistência de Neymar. O uruguaio Luis Suárez marcou outros 2, o último deles em outro passe do brasileiro. O capitão Iniesta levantou a taça da 5ª conquista do Barcelona neste ano. Em meio à festa catalã, o Felipe de Miguel Couto pergunta para o Gerson se o Neymar tem chance de ser o melhor do mundo. Olha, deveria ter, tá certo? Agora, eu acho que por causa desse jogo aí, tá certo? A FIFA alijou ele. Botou os 3, ontem nós falamos sobre isso. Botou o Messi, o... Como é que é o nome desse? Soares e Iniesta. Soares, que é um Luizito Soares. Que é um caneleiro. É? É. E o Neymar. Iniesta, que é excelente. Deveriam ter colocado mais um prêmio para o Neymar, que ele jogou, eu disse ontem, mais ou menos. Não jogou bem, como ele costuma. Mas deu esse passe aí, que não é para qualquer um. Tá certo? Então, o que acontece? Acho que a briga, infelizmente, que a briga ficou entre o Ronaldo, tá certo? E o Messi. Tiraram o Neymar, que deveria ser o ano dele. Que o ano que passou, ainda estamos dentro desse ano, foi melhor do que o Messi e do que o português. Aí eu levanto uma bola para o Jussão. Por que esses 3 melhores jogadores aí do time do Barcelona, o Neymar da seleção brasileira, o Suárez da seleção uruguaia e o Messi da seleção argentina, quando vestem a camisa da seleção, não rendem o mesmo que rendem no Barcelona? Sabe explicar, Gilson? Sei, garotinho, porque lá eles jogam com outros caras que não jogam tanto, né? Essa que é a grande verdade. Na realidade é essa. O Barcelona é um time entrosado, cara. Ali tudo dá certo. O cara sabe onde está a bola, onde o outro vai tocar. Todo mundo sabe jogar bola também. Todo mundo sabe jogar né? normal.
Aí quando junta a seleção, um joga aqui, outro joga no Bayern, outro joga não sei aonde, outro joga aqui, outro joga lá, outro joga na Inglaterra. Aí junta tudo, até entrosar, não tem tempo de treinar, não tem tempo de nada. É jogar, dispensar, convoca de novo, faz outra vez, dispensa, convoca de novo, porque os campeonatos não param. Joga a seleção, eliminatórios, acabou eliminatórios, volta para os clubes. Aí volta lá para o campeonato inglês, campeonato alemão, e vai por aí afora. E aí o entrosamento não é o mesmo, infelizmente. Agora, nem todo mundo também tem um Iniesta, né, garotinho? A gente aqui não tem isso Esse aí. aqui é, Esse é que é fera. A gente tem o Felipe Melo, por exemplo, que foi expulso agora, que deu no gogó da Ema. novo. Na dividida lá e deu um Esse é gogó do maluco. desequilibrado. Esse é desequilibrado. Totalmente. Olha aqui, tem torcedor do Flamengo Tá sonhando alto. Depois do cara encontro aqui. com o Muricy Ramalho, a torcida do Flamengo está pedindo a volta do Adriano Imperador. Outro jogador desejado pelo torcedor é Kaká, que teria sido indicado pelo Muricy. Agora, o Adriano Imperador tem que avisar esses torcedores que pediram a volta dele que ele não tem condição e sabe que não tem condição de voltar a jogar mais, não é, Gerson? Quantas oportunidades lhe foram dadas? Isso é morto. E depois, o Kaká seria a melhor opção no Flamengo do que o Adriano Imperador? Adriano Imperador não dá para jogar mais. Mas o Kaká, Kaká também não. mas o Kaká ainda está jogando. Jogando. Bota esse jogando. E entre aspas. tecnicamente é um jogador. Exatamente. Mas também não é para jogar aqui, é para jogar nesse futebolzinho que tem lá dos Estados Unidos. Mas peraí, Eu- você falou futebolzinho. E aqui no Rio não está se jogando futebolzinho? Um pouquinho, como é que é? Menos. Menos do que futebolzinho. Mas o salário dele é alto. Exatamente. É. E o Adriano, que não deveria ter parado naquela época, agora já está passado no meu modo de ver. Infelizmente. Só o doutor Runco fez 2 cirurgias corretivas, porque ele Exatamente. abandonou o tratamento. É lá no próprio Corinthians, que ele abandonou lá no Corinthians a fisioterapia. 67 sessões Então. ele faltou de fisioterapia com o Bruno Mazziotti. Então, aí é ele que quer? Não, ele não quer jogar bola. Ele jogou fora a carreira dele. Se desde aquela época. Ele tá aí mole. Mole na seleção brasileira de hoje. Tá aí o Ricardo Oliveira, veterano Exatamente. artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas é o cara que se dedica. E na seleção E brasileira. na seleção brasileira. É isso aí. É. Agora, Olha por aqui, quê? Porque o cara se dedica, pô. O Lucas é de Bangu, não é isso? Bangu. Lucas de Bangu está perguntando aqui se o Luan, o Henrique e Juan fariam uma boa zaga do Flamengo. O Henrique parece que o negócio não tá dando muito certo. Porque Napoli, ele não tá no Napoli? Ele tá no Napoli da Itália. Ele já foi da seleção brasileira, ele foi inclusive na Copa convocado, foi o último zagueiro a ser convocado pelo Filipão. Ele não jogou contra a Alemanha, não. Gol da Alemanha. Mas ele não jogou. Gol da Alemanha de novo. Pô, 2-0 a Alemanha. Mas aí, gol da Alemanha, 3-0. Mas 4-0 a Alemanha. Acabei de ver o quinto gol. Acabei de ver o quinto gol. Tsunami. 6º gol da Alemanha. Pô, 7º. Parou. 7º gol. Pior de tudo isso é quando está 2-0, É. perguntaram ao Filipão assim, mas por que você não deu uma mexida para tentar recuperar? Ele disse assim, não havia nada a fazer. Mas esse Henrique, Mas Zé isso- Carlos, ele joga isso bem. Isso é mais vergonha ainda. É. Porque tem sempre uma coisa para fazer. Para o jogo. Tem nada, fura a bola, chuta a bola para o mato. E vamos reunir aqui. Tem sempre. Não adiantou a reunião, não adiantou nada. Tomamos de 7. Mas pelo menos fizemos alguma coisa. Não é ficar que nem um pastel sentado no banco, junto com aquele anãozinho de jardim lá, aquele, como é o nome dele? Murtosa. Agora, você se lembra também, quando o Santos decidiu um título contra o Barcelona, e que o Muricy ficou parado também, levou de 4? Se lembra? E não tinha condição. O Santos tomou Poderia um ter sido chocolate. 20 naquela E o Neymar ocasião. jogou esse jogo. Jogou. Pelo Santos. E o Neymar foi na declaração dele. Ficou parado vendo o Messi Não, jogar. e o Neymar falou na declaração dele. Hoje nós tomamos uma aula de futebol. Foi bom pra gente perder assim. Nós aprendemos que um futebol diferente. Tomamos uma aula de futebol. E por ironia do destino, no dia que o Santos entrou, eu vi essa matéria inclusive na televisão. O Santos aqui para entrar em campo, o Barcelona aqui e o Santos aqui. Ao lado do Messi estava o Neymar, pelo Santos. Eles nem se conheciam. E agora estão jogando juntos. Aí toma de 4. Zé Carlos, qualquer um que jogar com o Barcelona, se sair querendo jogar, toma chocolate. Não tem jeito. Piquet falou numa entrevista que depois daquele jogo, o Neymar viu o tamanho do Barcelona e ele cresceu no futebol também, né, Gerson? Tem que reconhecer isso. Exatamente. E ele também deu uma sorte danada. Porque, vou sempre frisar isso, no meio do campo tinha Xavi e Iniesta. Xavi saiu. Se saiu Iniesta, ele, Neymar e Messi vão passar um sufoco
para fazer gol. E o próprio Soares. Principalmente o Soares. Que Soares só sabe fazer gol, mas não. que os dois ainda jogam. O Soares é só lá. Soares é só lá. Então, porque esse meio do campo que está chegando, tem nada a ver. E os dois laterais estão apagando também. E aí, os melhores... Como é que a bola vai chegar? Eles vão ter que buscar aqui, arrumar para eles mesmos na frente. Vai ser duro, hein? Uma pergunta que eu faço para o Gilson. Marlone andou mal no Fluminense, foi para o Sport, agora está indo para o Corinthians. Há quem diga que ele vai substituir o Jadson, embora eu ache difícil, porque o futebol do Jadson é inteiramente diferente do Marlone. Agora, dá para o Marlone substituir e crescer no Corinthians? O Tite vai fazer esse milagre, Gilson? Pois é, ele estava bem no Sport, hein? É bom lembrar que agora no final ele estava bem no Sport. Ele no Vasco, ele estava bem, saiu do Vasco, foi embora. Apagou. Aí foi pro Cruzeiro. Aí no Cruzeiro não conseguiu jogar bem. Veio para cá de novo, veio pro Fluminense, não jogou bem, não mandou bem. E agora, aí foi pro Sport, mandou bem no Sport, jogou um bom Campeonato Brasileiro. Aliás, o time do Sport, o time do Sport foi bem. O lado esquerdo é onde ele vai entrar, no lugar do Jadson. Sexto colocado do campeonato. Agora, o Jadson joga muito mais que o Marlone, isso é indiscutível. Mas no São Paulo não estava jogando, Gilson. Quem? O Jadson? É. Não, mas pro Corinthians ele foi... pois é, mano. Aí ele veio pro Corinthians e jogou pra caramba. Foi um dos melhores do campeonato aí com a camisa do Corinthians. Tá indo pra China ganhando. Você vê aí a contribuição do treinador? Quando o jogador, por exemplo, não está rendendo no time e vai no outro e dá liga, encaixa? Exatamente. Agora, tem um detalhe. O Marlone jogou pelo Vasco, jogou... Pelo Fluminense? Fluminense mesmo. Agora, aqui pela esquerda. Sport, aqui, fechando aqui, chegando um pouco aqui. Quando ele vinha para o meio, não tinha talento para sustentar o meio. Já o Jadson é diferente. O Jadson do lado esquerdo, do lado direito, mas sempre por aqui, um pouquinho adiante dos dois homens de meio do campo do Corinthians. Dali brota o talento dele para fazer a jogada pessoal e a jogada para os homens de frente. Tá certo? Coisa que o Marlone não sabe fazer. Não, e você quer ver um negócio? O Pato, por exemplo, no Corinthians, ele foi uma porcaria. Jogou mal pra caramba no Corinthians, foi emprestado ao São Paulo. No São Paulo ele arrebentou. Cresceu. Eu vou pedir um rápido intervalo, na volta a gente continua batendo bola com você. Não sai daí não, hein? Numa entrevista para um jornal alemão, o Paulo Guerreiro, o guerreiro do Flamengo, disse que não é o salvador da pátria, por isso ele foi mal esse ano. Concorda com ele, ô Gerson Canhotinha? Em absoluto. Por quê? Porque ele não joga nada, é o pé da letra. Ele tinha que olhar para... Bota no espelho, fica diante do espelho. Quem sou eu? Espelho meu. Espelho meu. Eu jogo bem ou mal? O espelho vai quebrar. Então não tem que dar declaração nenhuma. Você tem que correr atrás, tem que brigar pra caramba para tentar aparecer. É isso. Recado final do Gilson Ricardo. Aquela lembrança. Por exemplo, o Márcio Araújo era do Palmeiras, a torcida mandou ele embora. Aí ele veio pro Flamengo, ficou no Flamengo. E a torcida aqui não mandou ele embora. Ela também não joga nada. Ninguém mandou embora. A última do Gerson Canhotinha. O Wellington Paulista também, não jogava nada lá. Mandaram pro Fluminense. E o Fluminense o que fez? Mandou ele de volta. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, a gente volta falando de futebol, falando do futebol carioca. Boa tarde para você.